Então vamos lá dar início agora à última aula de isomeria, né? Eu não sei se eu consegui mudar a opinião de vocês sobre esse tópico tão odiado na química. Não sei se até agora eu consegui, mas nessa aula provavelmente vocês vão voltar a odiar um pouquinho, porque fica muito confuso essa parte. Eu tentei trazer em slide, mas a gente espaço muito pequeno para eu mostrar tudo que eu queria mostrar em um slide só. Então, e dividindo os slides não é muito legal também, então tive que ficar bem confuso mesmo alguns slides, mas acho que eu consegui animar para deixar mais entendível, né? A primeira coisa é que na última aula a gente estudou sobre o carbono quiral, que é a mesma coisa sobre o carbono assimétrico, né? É um carbono que os quatro ligandos são diferentes. Você sempre tem que ser, não precisa ser o primeiro ligante, é todo ligante em si. Por exemplo, se eu tiver ligado ao carbono de um lado e ao carbono do outro, depende do resto. Então, tipo, se um lado eu tenho um ácido e do outro lado eu tenho uma cadeia saturada, uma cadeia normal, então são ligantes diferentes entre si. Tem que criar todo ligante. E se eu tivesse quatro ligantes, eu vou ter um composto quiral, um carbono quiral, que vai ter essa atividade óptica. Ele vai mirar a luz para um lado, né, para a direita ou para a esquerda, o levógiro ou o destrógiro. Mas a gente viu isso em condições normais, em cadeias tranquilinhas, muito fáceis, entre aspas. Mas será que a gente consegue ter em compostos cíclicos? Cíclicos é sempre um pesadelo, assim. Sempre você tem que olhar, na química você olha o mais simples, que é a cadeia aberta, aí depois você começa a olhar com ligação dupla, né? Nesse caso de isomeria ótica não tem ligação dupla, ainda bem, porque tem que ter quatro ligantes diferentes, então se tiver uma dupla é impossível ter mais quatro ligantes, né? Por isso não tem como ter insaturação no carbono quiral. Aí depois a gente olha para cíclicos e sempre fica confuso os cíclicos, porque é uma outra química, assim, tanto que às vezes dividem cíclicos em numa outra parte da química orgânica, de tão complexo que às vezes são os cíclicos. Ainda mais o ciclohexano, né, o benzene em si, são bem complicados. Nesse caso, a gente não vai ver ciclos que tenham ligações duplas, então esses ciclos que têm ligações simples, que eu já falei. Então não veremos o benzeno aqui. Então, aos odiadores de benzeno é uma boa notícia. Então, sim, a gente consegue ter carbonos quirais em compostos cíclicos. É meio estranho de pensar, porque se é um carbono com composto cíclico, como é que ele vai ter ligantes diferentes se os dois ligantes estão ligados à mesma coisa em si, né? Tá tudo ligado entre si e ele consegue ter ligantes diferentes? Eu tô falando que sim, mas ele tem que estudar bastante essa parte, tem que dar bastante atenção para isso, para a gente entender. Tem um estudo muito minucioso na molécula. Vamos lá. A gente não vai estudar o benzeno, mas a gente vai estudar o priminho dele, que é o ciclohexano. É o priminho sem saturação, né? Então vamos lá. Esse aqui é o ciclohexano. Temos 6 carbonos. E aqui eu só representei os hidrogênios. Todos têm os hidrogênios, todos os carbonos são iguais. Então, o que eu analisar para um carbono vai valer para todos os carbonos, porque todos os carbonos são idênticos. Eu peguei um aleatório, que foi esse da direita superior. Aí eu faço essa pergunta. Este carbono é quiral? Com os conhecimentos da aula passada, a gente já consegue descobrir se é quiral ou não. Como eu falei, né, no começo dessa aula, para ser quiral, tem que ter quatro ligantes diferentes. Se a gente ignorar o ciclo por agora, vamos ignorar essa parte aqui do ciclo. Essas duas ligações aqui têm a ver com o ciclo. Os outros dois ligantes são diferentes? Não, né? Temos dois hidrogênios que são iguais entre si. Ou seja, é impossível ser quiral, porque ele já tem dois hidrogênios, então não vai ter nenhum carbono quiral nessa molécula. Eu analisei para um átomo de carbono, analisei para todos. Então, todos têm esses dois hidrogênios que são iguais. É impossível ter um carbono quiral no ciclohexano. Isso vale para todos os cicloalcanos. Os cicloalcanos, não sei se vocês lembram, eles podem ter isomeria geométrica. Eu falei do ciclo propano na aula de isomeria geométrica, mas não consegue ter essa isomeria isomeria óptica. Isomeria uma isomeria mais complicada. Esse eu acho um exemplo simples, não sei se tem muita dúvida. Eu consigo colocar tudo que eu queria, né? Era pouquinha coisa que eu tinha que escrever. Não sei se vocês conseguiram. Acho que dá para entender sim. Mas vamos para um pouquinho mais complicado. Agora vamos falar do clorociclohexano. Sem mostrar a molécula, acho que vocês conseguem entender mais ou menos o que é. É um ciclohexano com um cloro. Essa nomenclatura de halogeno-alcanos é bem simples, né? Só você coloca o cloro antes, então tem o cloro na molécula. Ou seja, eu peguei de novo um carbono e coloquei o cloro em qualquer um dos carbonos, né? Aquilo que eu já falei na aula de cíclicos com halogênios. Eu não preciso colocar aqui o número de onde está esse cloro, porque independente de onde eu colocar, esse carbono vai ser 1, porque eu posso começar no ciclo, eu posso começar a contar de qualquer carbono. Então, se eu colocar aqui esse carbono 1, você coloca o cloro aqui em cima.
esse carbono seria o 1, então se ele estaria no carbono 1, então a gente coloca só cloro ciclohexano, e o cloro pode estar em qualquer lugar, não faz diferença. Né? Mas este carbono é diferente deste carbono. Neste carbono aqui, a gente teria os dois hidrogênios, e esse carbono aqui não é quiral. Então a gente já sabe de antemão que todos os carbonos fora este carbono aqui não são quirais. Então, vamos analisar só esse carbono. Este carbono em específico, que está ligado ao cloro, é quiral. Agora a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, né? A gente vai analisar, né? Vai esquecer a cadeia cíclica e vamos analisar os dois ligantes. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Ou seja, infelizmente, né? Não dá para solucionar de maneira simples como a gente fez com os cicloalcanos. A gente vai ter que analisar as ligações da cadeia cíclica, né? A gente vai ter que analisar os outros dois ligantes que estão ligados entre si nesse ciclo. Então, vamos analisar justamente isso. Para analisar isso, tem um método que é confuso, mas depois vocês pegam um jeito, dá para entender. O que a gente vai fazer? Temos este carbono aqui. Vou até pegar minha canetinha. Temos este carbono aqui. Quais são os 4 ligantes dele? Um é esse hidrogênio, né? Um é este cloro. Já analisamos esses dois, né? Que são diferentes. A gente vai ter que ver os outros dois ligantes, que eu estou falando aqui. Quais são os outros ligantes? São essa parte toda aqui, ó, indo para baixo, é um ligante dele, e essa parte toda indo para cima aqui. Só que esse ligante meio que continua, né? Então, este ligante de cima é tudo isso daqui, certo? E este ligante de baixo é tudo isso daqui, em amarelo. Quando a gente olha assim, parece que é a mesma coisa o ligante, né? Só que a gente vai ver que depende muito da ordem. Em cima, eu passei por esse carbono aqui primeiro. Embaixo, eu passei por esse carbono aqui depois. Né? A gente vai analisar isso. Eu fiz umas setinhas aqui para ajudar a gente a analisar. O que seria justamente, eu comecei pelo de baixo. Então justamente eu vou girar em sentido horário, né, a molécula, e eu vou ver quais átomos eu passo por, né? Qual seria a cadeia se eu passasse no sentido horário, que é o ligante que está indo para baixo. É um dos ligantes que a gente tem que analisar. Como seria? A gente teria esses átomos numerados de carbono. Teríamos 5 átomos de carbono e nenhuma ramificação, nenhum heteroátomo nesses átomos. Então, temos só 5 átomos de carbono. E se a gente fosse por outro lado, se a gente fosse por cima, o que aconteceria? Aconteceria basicamente a mesma coisa. A gente está agora em sentido anti-horário, né? Vendo o que acontece quando eu vou o ligante de cima. E temos justamente 5 carbonos, nenhuma ramificação, nenhum heteroátomo. Ou seja, temos nos dois lados, o ligante é 5 carbonos cíclicos. Não tem nada de diferente. Então, tanto o ligante que está indo para cima, quanto o ligante que está indo para baixo, são idênticos, eles são iguais. Ou seja, se eu tenho 2 ligantes iguais e 2 diferentes, o carbono, mesmo assim, não é quiral. Então, temos 4 ligantes diferentes. Ou seja, não tem nenhum carbono quiral nessa molécula. Os outros a gente tinha falado que já não é, e este daqui a gente descobriu que não é, porque os 2 ligantes cíclicos, né, eles são iguais entre si. Aqui começou a ficar um pouco mais confuso, né? Tem bastante coisa no slide, tem animaçãozinha do negócio rodando, mas eu quero saber se vocês conseguiram entender mais ou menos o porquê não é quiral. A gente conseguiu analisar facilmente esses 2 ligantes aqui, mas o outro a gente teve que dar uma olhada, teve que rodar aqui em sentido horário e anti-horário para entender. Breno, se tivesse algum elemento, tipo X, assim, anexo, ainda iria continuar não sendo carbono quiral, né? Porque iria tanto para um lado quanto para o outro. Como assim, um elemento anexo? Por exemplo, uma ligação aqui com OH? Sim, se fosse, tipo, sei lá, tipo, CL também, sabe? Tipo, uma coisa assim. Já vê se no próximo slide, Leandro. Boa pergunta. Eu acabei de lembrar uma coisa interessante também, que eu vou falar depois do próximo slide também. Mas, então, vamos pro próximo slide. Eu vou dar todo esse panorama, então, depois a gente vê se vocês entendem. Essa aula é bem curtinha, até, o conteúdo. É um conteúdo bem teórico. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas. Então, vamos analisar agora o dicloro ciclohexano. Aí vocês pensam, nossa, o último eu sabia, né? Tinha um cloro. Isso aqui, que é esse O? Que é esse dicloro ciclohexano? Eu sei, mas mais ou menos. Vocês lembrarem de nomenclatura, esse O vem de orto. Né? Dicloro são 2 cloros, ciclohexano. Com isso dá para desenhar. Uma das configurações é essa daqui.
De novo, esse hidrogênio aqui eu só desenhei para analisar os ligantes desse carbono aqui. Mas, em tese, este carbono e este carbono são quase idênticos, né? Porque os dois têm sua ligação com cloro. Vamos analisar agora este composto. É o que o Leandro falou. Se tivesse uma ligação aqui em outro carbono com um átomo diferente. Vamos lá. Esse carbono é quiral, né? Pergunta do show do 1.000.000. Esse carbono é quiral? Vamos analisar. Temos esses dois ligantes e eles são diferentes. Como no último exemplo, eles são diferentes entre si. Então, novamente, a gente vai ter que analisar os ligantes da cadeia cíclica. Vamos lá. Primeira coisa, vamos rodar em sentido horário. Rodando em sentido horário, o que a gente vai ter? Vamos ter 5 carbonos. Só que tem uma coisinha a mais. A gente vai ter 5 carbonos com um cloro no carbono 1. Certo? Lembre-se disso. A gente vai ter 5 carbonos e o cloro vai estar no carbono 1, em referente a isso. E se a gente rodar no outro sentido, ligante de cima, a gente vai ter 5 carbonos com o cloro no carbono 5. Entenderam? E no sentido horário, no sentido de baixo, a gente vai ter no carbono 1, e no sentido anti-horário vai estar no carbono 5, este cloro. O que isso quer dizer? Que os gases têm 5 carbonos, porém, né, de um lado o cloro está no carbono 1 e do outro no carbono 5. Ou seja, se fosse um alcano, por exemplo, vamos imaginar que é um alcano, e eu falo que é um butano, não, um pentano, é o 1-cloropentano. É diferente do 5-cloropentano, né? Tem que analisar isso. Tipo, nesse exemplo, esse exemplo não foi muito bom porque é um cloropentano, não existiria o 5-cloropentano, né? Porque você começa do negócio. É um exemplo meio ruim. Mas, por exemplo, se eu falasse o 2-clorobutano e o 3-clorobutano, né? O cloro e o oposições diferentes, são cadeias diferentes, porque o heteroátomo, o cloro, está em uma posição diferente. Então, essa cadeia de baixo, que o cloro está no carbono 1, e essa cadeia de cima, que o cloro está no carbono 5, são ligantes diferentes, porque esse átomo está em posições diferentes, relativamente. Ou seja, né, a gente vai ter, finalmente, ligantes diferentes, que vai representar para a gente que esse carbono vai ser quiral. Né? A gente vai ter este ligante diferente desse, todos diferentes entre si, justamente porque tem esse cloro aqui embaixo que vai diferenciar os ligantes da cadeia cíclica. Porque a posição relativa dele em relação ao sentido horário anti-horário, né, o sentido do ligante de baixo e do ligante de cima, vai ser diferente em um carbono. Em uma configuração vai ser o carbono 1, que vai estar ligado a esse cloro, e na outra configuração vai ser o carbono 5, que está ligado a esse cloro. Então, Beatriz, posso explicar sim, fica tranquilo, vou explicar de novo sim. Então, deixa eu colocar mais uma coisinha aqui, que é interessante até. Como eu falei, esses carbonos são muito parecidos. Então, se esse aqui de cima é quiral, esse aqui de baixo também vai ser quiral, pelo mesmo motivo. Né? Mas eu vou explicar primeiro de novo o que está acontecendo aqui nessa molécula. Né? Essa primeira parte dá para entender que a gente já tem que são diferentes entre si, então a gente tem que analisar os outros ligantes. Como a gente vai analisar os outros ligantes? A gente vai ter este carbono e tem esse ligante aqui, vou fazer de novo isso. Pegar a canetinha. Esse ligante aqui vai para baixo, né? Esse ligante que vai para baixo é um dos ligantes deste carbono. Os 4 ligantes é o hidrogênio, o cloro, o que vai para baixo, que eu vou chamar de B, o que vai para cima, eu vou chamar de C. Né? C de cima, B de baixo. Certo? A gente vai ter esses 4 ligantes. A gente sabe que esses dois são diferentes de todo o resto. Então, esses dois aqui estão check. Vamos analisar o B e o C. A única chance de ele não ser quiral é se o B e o C forem iguais entre si. Então, a gente tem que ver. Se eles forem diferentes, então esse carbono é quiral. Por que é quiral? Porque tem 4 ligantes diferentes entre si. Né? É a condição que satisfaz a quiralidade. Ou seja, vamos analisar. Se a gente seguir por B, o que teremos? Né? Vamos seguir por B. A gente vai ter, vamos seguir aqui, 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 aqui e aqui. O que muda nesse caso vai ser a ordem. Né? Quem perguntou vai ser a ordem que vai mudar. Por quê? Depende de quando eu vou passar por cada átomo. No exemplo anterior, não fazia diferença, porque todos os carbonos são iguais aqui, tirando este carbono que eu estou analisando. Aqui não. Aqui temos um carbono que é diferente do resto, porque está ligado ao cloro.
Ou seja, a posição deste carbono em relação a sentido horário ou anti-horário é diferente. No sentido horário, eu estou me referindo a baixo, né, ao B, e sentido anti-horário acima, né? Aqui a gente pode ver, né, o sentido vai de acordo com o relógio, esse aqui é o sentido horário, né? O que a gente vai ter no sentido horário? Se eu for passando, eu vou descendo, né? Eu vou desse carbono para este. No carbono número 1, né, numeração de carbono, eu vou ter a ligação com o cloro, certo? Essa é a parte importante. Aqui vai ser o carbono 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, certo? Vamos ter 5 carbonos, sendo que no 1 eu tenho o cloro. Se eu passar pelo outro lado, se eu fizer o de cima, no sentido anti-horário, vai ser assim, né? Seria esse é o sentido anti-horário. Eu vou chamar de A de anti-horário também, né? Esse aqui é o A de cima, esse aqui é o horário de baixo. Ou seja, o que teríamos? Vamos de novo passar. A ordem é muito importante nesse caso. Vamos seguir a ordem. Se eu estou partindo deste carbono e seguindo no sentido anti-horário, como vai ser? Este carbono vai ser o 1, este carbono será o 2, este carbono será o 3, este carbono será o 4 e este carbono será o 5. Se eu não tivesse este cloro, seria a molécula anterior, certo? E seria não quiral, porque é tudo igual. Porém, ao ter este cloro, eu tenho posições relativas diferentes. Se eu seguir no sentido horário, eu vou ter o cloro ligado ao carbono 1, né? Carbono de numeração 1. Enquanto no sentido anti-horário, ele está no carbono 5. Né? É um pouco... Se a gente abrir essa cadeia, vocês entenderem melhor. Tipo, vamos abrir essa cadeia. O que a gente teria? Se eu vou analisar indo aqui por cima. Eu vou cortar essa ligação aqui. Vamos fazer uma análise um pouquinho diferente. Essa é uma análise interessante até que eu pensei agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E no carbono... São 6 carbonos, né? Esse carbono aqui vai estar ligado a um cloro. Não sei se dá para entender, essa aqui é uma cadeia carbônica. Né? Vamos analisar isso aqui indo de cima. Ou seja, temos esse carbono aqui, que é esse daqui. Deixa eu apagar toda a tinta e vou fazer de novo. Acabando esse exemplo, eu vou olhar os perguntas de novo, deve ter mais algumas perguntinhas. Mas deixa eu deixar o slide em branco. Ainda não. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Eu estou planificando, né, esse equação. Estou quebrando essa ligação, uma ligação. Então, vamos analisar se eu passar no sentido anti-horário aqui. O que aconteceria? O primeiro carbono é esse aqui ligado ao cloro, né? Eu vou deixar ele aqui. Esse aqui é o primeiro carbono, tá ligado ao cloro. Este aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, normal, normal. Quarto, quinto, normal, normal. E no sexto carbono, a gente estaria ligado a um cloro também, certo? Ficou um pouquinho estranha essa ligação com o cloro. Tá. Esse aqui teríamos... Então, se eu planificasse, a gente teria isso daqui, certo? No carbono 6, a gente teria o cloro, e no carbono 1 a gente teria um cloro. E se eu seguir no sentido horário, como que eu planificaria isso? No carbono 1, a gente teria o cloro de novo, né? Deixa eu fazer. No carbono 1, a gente teria esse cloro, né? Começando daqui. E no carbono 2, a gente teria esse cloro. Planificando, vocês conseguem ver que esses ligantes são diferentes entre si? Se não tivesse essa ligação aqui, né? Espera aí que eu perdi meu mouse. Aqui, tá. Se não tivesse, né? Se a gente quebrasse o ciclo aqui ou aqui, né? Dependendo do caso, percebem que seria diferente. Os ligantes são diferentes. O cloro está em posições diferentes relativas. Perceberam isso? Porque justamente, se eu começar no sentido anti-horário, ele vai estar na posição afastada, se eu começar no horário, ele vai estar do ladinho. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Isso, Leandro, exatamente. Muito bom pensamento. Eu não tinha pensado nisso, mas exatamente o que você falou. Eu não sei se entenderam isso. Eu vou apagar isso. Qualquer coisa eu de novo. Mas o que o Leandro falou. Esqueci por exemplo, de trás, que é mais fácil de perceber. Esse exemplo aqui. Se o cloro tivesse aqui na posição para, né? Nessa posição aqui, se tivesse ligação com o cloro, seria quiral ou não? Se a gente for ver, vamos sentido aqui,
anti-horário. 1, 2, 3. Este cloro está no carbono 3. E no sentido horário, 1, 2, 3. Também estaria no carbono 3. Ou seja, como este cloro está na mesma posição relativa para horário ou anti-horário, essas cadeias são as mesmas. Se a gente planificasse, seria no carbono 3, um cloro, e no outro caso também no carbono 3, um cloro. São iguais entre si, os ligantes, ou seja, esse carbono também não seria quiral, mesmo com outro ligante na cadeia carbônica. Né? Interessante essa pergunta, não tinha pensado sobre isso. Não sei se o pessoal que estava em dúvida entendeu. Essa parte é muito complicada mesmo. A gente, como eu falei, sempre que a gente trabalha com cíclicos, o negócio é complicado. Felizmente não cai muito, né? Mas se cair, eu nunca quero deixar vocês confusos na prova. Tipo, se aparecer um ciclo de pedido meriótico, eu não quero que vocês fiquem tipo, putz, eu não tenho ideia. Porque ver que se você fazer essa análise na prova, não é comum, né? A gente tem que ter um guia para a gente fazer essa análise. Então, eu acho interessante apresentar para vocês as coisas mais difíceis que tem sobre isomeria óptica, porque se for uma cadeia abertinha, vocês conseguem ver facilmente a diferença. Né? É interessante isso. Eu vou falar de outra coisa agora, que eu não estou aqui no slide, mas vou até nesse exemplo aqui. Espera aí que eu fiz bobagem de novo. Aqui. Se tudo bem essa cadeia, sem nenhum cloro, eu vou colocar, não, eu quero que seja um éter cíclico, né? Que seria um éter cíclico. Este carbono aqui virou um oxigênio. O que aconteceria? Né? Eu quero que este carbono vire um oxigênio. Seria um heterocíclico, né? Um ciclo com um átomo que não é carbono. O que aconteceria? A gente tem a mesma coisa. Aqui, o oxigênio, se eu fosse para baixo, estaria na posição 2 em relação a este carbono. E aqui, se eu fosse para cima, estaria na posição 4 em relação a este carbono. Ou seja, como a posição deste O é diferente, né? Então, a gente tem que também seria quiral este carbono aqui. Nesse caso, seria eu ter só um carbono quiral na molécula, né? Numa molécula heterocíclica. Aqui, neste caso aqui, eu tenho 2 carbonos quirais. Porque aqui, deixa tudo. Pronto. Eu tenho este carbono que é quiral, e a mesma coisa que acontece para este carbono acontece para o de baixo, né? A gente pode perceber que eles são iguais. Só colocar o hidrogênio aqui, você percebe que eles vão ser a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 2 carbonos quirais. Vocês entenderam? Qualquer coisa, podem falar para eu voltar. Eu vou continuar a aula, não falta muito coisa agora. Agora é só teoria, não tem mais essa análise de moléculas, que é chatinha, que é complicada, que a gente tem que ter uma visão assim. Mas fiquem tranquilos, vocês entenderam mais ou menos. Tem alguns exercícios na etapa, eu acho que tem tipo um exercício sobre isso na etapa que eu não recomendei, mas é chatinha essa parte, tá bom? Saibam disso. Se vocês não entenderam, não fiquem tipo, nossa, não sei quem orgânica. Essa parte, tipo, é uma das mais chatas. Vocês podem ver que é o último conteúdo de um dos últimos, das últimas matérias, que é uma das mais complicadas aqui em orgânica. Então, faz sentido vocês não entenderem. Mas agora vamos para outra parte da aula, que é sobre múltiplos quirais. A gente viu aqui, como eu acabei de falar, que essa molécula tem 2 carbonos quirais. Mas e aí? O que acontece com o negócio da imagem do espelho, né? Como é que acontece toda aquilo que a gente aprendeu na última aula sobre carbonos quirais? Porque até agora a gente analisou moléculas, a gente não viu sobre isomeria em si. A gente só analisou se tem isomeria ou não. A gente não analisou qual seria a isomeria. Quando eu tenho múltiplos quirais, eu vou ter mais isômeros. Por quê? Vamos dar uma analisada. Eu pego uma molécula mais simples aqui. Essa molécula, eu quero um isômero óptico dela. Como seria? Primeiro, vocês conseguem analisar se tem carbonos quirais e quais são eles? Para mim, eu vou pensando aqui sozinho enquanto isso. Tipo, ó, vamos ver. Este carbono aqui de cima, ele tá ligado a um OH, a um hidrogênio, a um flúor e a um carbono ligado a um monte de coisa estranha. Então, os 4 ligantes deles são diferentes. Ou seja, ele é quiral. Olha que é quiral. Ah, achei o carbono quiral, acabou o exercício, né? Não, nunca façam isso. Se ele falar que tem só um carbono quiral, tudo bem. Mas se você achou um carbono quiral, achou não. Um carbono quiral, então, só tem 2 formas, que são enantiômeras, e é isso. Não. Vamos ver se tem mais carbonos quirais. Vamos ver. Este carbono aqui, a mesma coisa, né? Tá ligado a um flúor, a um CH3, a um H, e é um negócio ligado a vários negócios estranhos. Então, também é quiral. Os 4 ligantes são diferentes entre si. Este carbono aqui, ele é quiral? Ele tá ligado a um negócio gigantão aqui estranho.
e a 3 hidrogênios. Putz, tá ligado? A 3 hidrogênios. Então são 3 ligandos iguais. Nunca vai ser quiral isso. Então a gente descobriu que essa molécula tem 2 carbonos quirais. Né, que é o que eu tô vendo aqui, que são múltiplos quirais. Podem ter 2, 3, 5, vários quirais, mas vamos analisar com 2, que é o mais comum. Vamos lá. Como seria a imagem do espelho dessa? Como seria a imagem especular dessa molécula? Eu vou traçar o espelho plano, né? E o que vai acontecer? O que está mais próximo do espelho vai ficar mais próximo do espelho, o que está mais longe vai ficar mais longe. Seria isso daqui. Na última aula, a gente aprendeu que, mesmo que muito parecidos, essas duas moléculas são isômeros ópticos, né? Não dá para eu girar ela, porque o que está para trás fica para frente, né? Aquela brincadeira que eu fiz com o tetraedro aqui. Então, temos esses dois isômeros. Porém, eu posso ter outra configuração, né? Esse aqui, os dois ligantes estão do mesmo lado, né? Seria um cis, assim, não é cis, pelo amor de Deus, não tem número geométrico aqui, mas, tipo, os dois ligantes fechados estão no mesmo lado, assim. E eles podem estar em lados opostos também, né? A molécula pode ser assim. Esta molécula é diferente desta molécula, certo? E, se eu colocar no espelho, mais próximo, mais longe, teríamos essas 4 formas dessa molécula, né? Com esses 2 carbonos quirais que eu apresentei. Isso, os 2 são quirais, exatamente. Eu nomeei elas, eu coloquei A, B, C, D. No próximo slide a gente vai analisar um pouco. Tentem lembrar um pouquinho de como elas são, né? Qual parezinho com qual espelho de qual não é. A gente analisa. Eu vou voltar, mas é bom vocês terem na mente isso. Então, a gente tem 2 pares de enantiômeros. Na última aula eu falei que enantiômero é a nossa enantiômero, né? É a imagem especular uma da outra. Então, A e B são enantiômeros, são isômeros que são espelho um do outro, e C e D também são enantiômeros, são isômeros que são espelho um do outro. Enantio sempre lembra espelho, tá bom? Então, neste exemplo, como um é espelho do outro aqui, a gente vai ter que eles são isômeros ópticos, e um destes vai ser o levógiro e outro vai ser o destrógiro, né? Um vai mandar luz para a direita e o outro mandar luz para a esquerda. Não dá para saber qual, também para a molécula, a gente precisa de um estudo mais aprofundado. Mas sabemos que do parzinho AB, um vai ser o levógiro, o outro o destrógiro. E a mesma coisa para CD. Um vai ser o levógiro e o outro vai ser o destrógiro. E entre eles não vai ter muita coisa a ver, tá bom? Eles vão ser isômeros, mas não vai ter essa relação de destrógero e levógiro. Vai ser só nos parzinhos especulares, só nos parzinhos enantiômeros que vai ter essa definição de levógiro e destrógero, tá bom? Então, o par AB é conhecido como par enantiomorfo, porque são uma imagem esperada um do outro, e o par CD é a mesma coisa, né? Os dois são esperados um do outro. O que mais? Se a gente pode perceber, a gente vai ter isômeros, vai ter uma molécula de forma diferente, mas não são imagens especulares. Vamos dar uma olhada. Eu falei que A e C são diferentes. Eles são isômeros ópticos, mas eles não são espelhados. O A não é o espelho de C e o C não é espelho de A. A mesma coisa, A não é espelho de D, D não é espelho de A, D não é espelho de C. Entenderam? Eles são isômeros ópticos, mas eles não são espelhados. E a gente tem uma outra nomenclatura para isso. Eu nunca vi caindo em ensino médio. Eu só mostrei aqui que achei interessante. Eles não são enantiomorfos, A e C, A e D, B e C, B e D, tudo que não é o parzinho, né? Então, a gente tem um termo chamado de diastereoisômeros, né? Esses isômeros ópticos, mas não especulares, tá bom? Isso aqui é só um a mais que eu trouxe, é um nome bem legal, né? Isso aqui é interessante. É uma conclusão que eu vou voltar para mostrar. A gente tem N carbonos quirais, né? Um pouco de nomenclatura matemática. Com N carbonos quirais diferentes, é interessante que é diferentes. A gente vai ter 2 elevado a N isômeros ópticos diferentes entre si. Vamos analisar essa informação, né? Toda vez que eu pego uma relação matemática, eu tento analisar a veracidade dela com o que eu conheço. Então, eu sei que se eu tenho um carbono quiral, eu tenho 2 isômeros ópticos diferentes, né? Vai ter o levógiro e o destrógiro. Justamente, com 1, vai ter 2 elevado a 1, 2 isômeros ópticos diferentes, certo? E com 2 carbonos quirais, vamos ver? Temos aqui, justamente, 4 formas diferentes. Ou seja, 2 elevado a 2, 4. Se fossem 3, 2 elevado a 3, 8. Se fossem 4, né, 16, e vai assim avançando. Então, por isso que a gente estuda só até o 2, porque senão começa a ter muitas formas e a gente se perde. Então, até o 2, 4 dá para fazer ainda. E uma coisa interessante é que a gente pode ter carbonos assimétricos iguais. A gente está falando agora diferentes, a gente não vai estudar os iguais, mas a gente pode ter os iguais também. Se, por exemplo, esse ligante que fosse oxigênio, OH no caso, seria esse carbono quiral igual a esse carbono quiral, aí ia ter o composto meso, ia ter um negócio mais complicado, que aí eu não vou nem falar porque confunde.
A e C não são isômeros cis-trans, Beatriz? Boa pergunta, né? Acho que eu confundi um pouco. Aqui os dois estão do lado, aqui em lados diferentes, mas eles não são cis-trans. Por quê? Porque não tem ligação dupla e nem é cíclico, né? Por isso. É só por isso mesmo. Lembra que cis-trans, condição necessária, tem que ser uma coisa que não roda. É tanto que é um pouco complicado para mostrar também. Eu tentei passar um pouco por cima para ninguém perceber. Tipo, se é uma ligação simples, então eu consigo rodar aqui e consigo ter essas moléculas iguais, né? Só que não, porque é o negócio do 3D todo que eu falei. Mas não é cis-trans, tá bom? Cis-trans não é. É um isômero óptico, só que para ver eu precisaria de, tipo, 2 desses tetraedros e acho que complicaria mais a vida de vocês do que ajudaria. Mas é uma pergunta boa, porque né, eu também teria essa pergunta, tipo, isso aqui tá no mesmo lado, isso aqui é lado oposto, tipo, se eles são isômeros, eles seriam cis-trans. Mas não, cis-trans tem que ter dupla, ou cis-trans tem que ser cíclico. Com simples não vai ser cis-trans. Não, Leandro, olhando para a molécula não dá para saber se é levógeno ou estrógeno. Só com coisa a mais. Beatriz, esse é o ruim de isomeria. Você tem que lembrar, tipo, tem que lembrar desde a isomeria de posição lá do começo até essa isomeria assim para entender qual que é. É bastante coisa. Então, Leandro, tipo, não é uma coisa extremamente, muito, muito, muito. É que são muitas isomerias. A gente tá vendo aqui, as últimas 3 aulas foram só de isomeria óptica, são só 2 isomerias. Mas na primeira aula foram, tipo, 5 isomerias que eu passei. Então, se juntar tudo, é bastante coisa para lembrar que você vai ter, tipo, lembrar quando faz exercício. É razoável, não é tanto quanto função orgânica, né, que são, tipo, 12 funções, tem que lembrar, mas uma quantidade razoável, assim. É que orgânica já calejou vocês, né, com funções no começo, então às vezes acho que não tem tanto isomeria assim. Mas vamos agora para o último conceito da aula, que é tranquilo, não tem muito segredo. É o conceito de mistura racêmica. É um nome que aparece às vezes, então eu vou falar para vocês. Mistura racêmica é só o conceito de uma mistura, né? Eu tenho uma coisa que tem atividade óptica. Eu tenho, por exemplo, como, por exemplo, o que a gente viu na última aula, que é tipo o ácido lático, a gente viu na última aula, tem um carbono quiral só e ele tem atividade óptica. O que acontece se eu tenho a mesma quantidade de destrógeno e a mesma quantidade de levógeno? Então, eu tenho 50% do isômero de estrógeno e 50% do isômero levógeno. O que acontece se eu juntar os dois e misturar? Um vai desviar alfa-graus para a direita e outro vai desviar alfa-graus para a esquerda. Como eles estão na mesma proporção, então vai desviar para a esquerda, vai desviar para a direita, então eles se cancelam. Então, em uma mistura racêmica, com a mesma quantidade de destrógeno e levógeno, ele não vai desviar a luz, porque um vai ficar desviar para um lado, outro vai desviar para o outro. Como tem a mesma quantidade de ambos, não vai desviar a luz para lugar nenhum. Então, a gente até tinha na última aula essa luz polarizada verticalmente, e depois que passa por essa mistura racêmica, não acontece nada. Ela continua retinha, né? O alfa é igual a zero. Na última aula a gente representou, a gente falou que destrógeno a gente coloca um maisinho, né? Que tem um alfa positivo, e levógeno menos, ou D e L. Então, quando a gente tem uma mistura racêmica, a gente geralmente coloca, tipo, ácido mais menos lático. Então, é uma mistura racêmica de ácido lático. Ou ácido DL lático. Mistura racêmica de ácido lático não tem propriedades ópticas. Ela não, tipo, ela insiste em tirar a molécula tem propriedades ópticas, mas a mistura não vai ter. Então, é interessante você pensar que é tipo um fator externo que deixa ela não ser óptica. Então, a gente fala que a mistura racêmica é opticamente inativa. Mesmo que a molécula é opticamente ativa, a mistura vai ser opticamente inativa. Ela não vai desviar a luz para lugar nenhum. Então, uma curiosidade é que a mistura racêmica, a gente fala que o destrógeno e o levógeno têm propriedades físicas iguais, só muda a luz. Mas a mistura racêmica vai ter propriedades diferentes do levógeno e do destrógeno. É um pouquinho confuso, né, a gente pensar isso, mas é verdade. E essa aqui eu acho que causa um pouquinho de dúvida, né? Se a gente tem N carbonos assimétricos, N carbonos quirais, mesma coisa, diferentes, a gente vai ter 2 elevado a N menos 1 misturas racêmicas diferentes entre si, né? A matemática começou a atacar a química orgânica. Mas vamos lá, vamos entender. Então, N carbonos simétricos diferentes. Eu só tenho um carbono simétrico. Se eu tenho um carbono simétrico, eu tenho um levógeno e um destrógeno, certo? Então, só tem um jeito de eu juntar o destrógeno e o levógeno para fazer uma mistura racêmica. Né? Essa foi indicada. Então, eu só posso ter uma mistura racêmica. Vamos colocar aqui. Com um carbono simétrico diferente, N igual a 1, a gente vai ter 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 0, que é 1. Então, está certo. A gente vai ter uma mistura racêmica só. E com 2 carbonos assimétricos diferentes, a gente vai ter
né? Vamos voltar. A gente vai ter a mistura racêmica de A e B e a mistura racêmica de C e D, certo? Eu não consigo misturar B e C numa mistura racêmica, porque eles não são enantiômeros. Então, vai ter essa mistura racêmica e esta mistura racêmica. Ou seja, vamos tendo só duas misturas racêmicas. Vamos lá para a conta. A gente vai ter 2 elevado a n igual a 2. 2 menos 1 é 1. 2 elevado a 1. Duas misturas racêmicas diferentes. Faça a continha. Vocês lembrarem, não precisa nem lembrar, só fazer esse raciocínio que vocês chegam nessa fórmula, nem precisa usar a fórmula, qualquer coisa, só ter esse raciocínio que vocês conseguem entender. A fórmula é mais para resumir esse raciocínio. Vou ver se tem dúvidas. Então, sim, ele se anula, é que os isômeros ópticos, eles sempre levam o mesmo alfa. O destrógeno leva alfa graus para a direita e o levógeno leva alfa graus para a esquerda. Então, o que isso quer dizer? Se eu misturo 50% do que leva alfa para a direita, então vai ser 50% mais alfa com 50% menos alfa, né? Se eu juntar os dois, o que vai acontecer? Um vai cancelar com o outro. Um vai tentar levar para a direita, enquanto o outro vai... É tipo um cabo de guerra. Um vai tentar levar para um lado, outro para o outro. Não vai sair do lugar. A luz vai passar e não vai sair do lugar. Ela vai continuar retinha nessa mistura racêmica. Mas tem que ser proporção igual de levógeno e destrógeno. Isso é importante. Se eu tiver 70% do levógeno e 30% do destrógeno, vai ter atividade óptica? Vai, né? Ele vai desviar um pouco para a direita. Não vai desviar alfa completamente, né? Se o destrógeno desvia 20 graus, eu tiver 70% dele, vai desviar, sei lá, 12 graus. Sei lá. Porque o levógeno vai cancelar um pouquinho disso. Entendeu? Eu entendi. Compensação. Faz sentido, porque, tipo, você coloca esse menos 1 para conseguir compensar essa igualdade, né? E aí o que a gente encontra é só o que sobrou, é isso? Tipo, se não for igual, né? Tipo, vamos lá, vou desenhar um pouquinho para você. A gente tem isso aqui. O destrógeno, ele faria aqui com, sei lá, mais 12 graus. E o levógeno veio aqui para menos 12 graus. Aí eles vão se anular. Isso, se eu tenho 50% de cada, quer dizer que ele vai tentar desviar 12 graus para cá e 12 graus para cá. Então vai ficar retinho. Se eu tivesse, por exemplo, 70%, né? Se eu tivesse, sei lá, 70% desse e 30% desse. Esse daqui ia tentar desviar esses 12. Esse aqui ia tentar desviar um pouquinho menos, né? Como teria menos quantidade, não ia afetar tanto. Então, a gente ia perceber que ia estar para direita, mas não ia estar tão para direita como se fosse só o destrógeno, entendeu? Porque o levógeno cancelou um pouquinho desse. Mas isso é só uma análise qualitativa, não? Tá. Porque, por exemplo, se fosse... tá, agora eu entendi. Você colocou o exemplo de 70. Tá, agora eu entendi. Entendi porque ia desviar. Tá, beleza. Isso, tipo, não tem questão numérica disso. É só, eu tô fazendo uma análise só qualitativa. A gente não vai mexer com números. Tipo, não, se eu tiver 70% desse, então a gente vai ter uma função que fala sobre... Não é isso. Química orgânica a gente não faz muita conta aqui. A gente não sabe. Eu não sei fazer muita conta, não vou fazer muita conta, não. Não tem essa análise qualitativa de... Se eu tiver a mesma quantidade para a direita e a mesma para a esquerda, né, vai ser lá no final. Aí só isso o conceito de mistura racêmica. Tendo alguma mais dúvida na aula, no total? Eu tenho um pouquinho de tempo. Qualquer coisa, na próxima aula eu volto com isso. E eu queria perguntar, eu vou até, acho que não tem dúvida, não vi. Não sei se eu pulei alguma dúvida, se eu pulei, desculpe. Acho que provavelmente não tem dúvida. Eu vou parar a gravação.